No audiovisual estadunidense das décadas de 1930 e 1940, o supervisor de roteiro era chamado de funcionário de continuidade, leitor de roteiro ou até mesmo roteirista, e muitas vezes eram duas pessoas encarregadas dessa função, a escriturária de continuidade e a garota de roteiro. Muitas vezes essa função ou não era acreditada ou aparecia nos créditos com essas duas expressões. Na maioria das vezes eram mulheres que desempenhavam essa função de supervisão, e foi nesse período que foi gerado o termo roteiro. Mas com o passar das décadas, a indústria foi ficando mais íntegra e diversa atrás das câmeras, e a função de supervisão começou a ser mais dividida entre homens e mulheres, com mulheres em funções hierárquicas mais altas. Juntando isso com o desejo de produtores de promover uma certa neutralidade de gênero numa função, a de roteiro, que estava sendo dominada por homens, começou a mudança gradual na nomenclatura das funções. Na década de 50, o termo garota de roteiro praticamente foi extinto no meio audiovisual estadunidense, porém, às vezes ainda era usado no discurso popular cotidiano de cinéfilos. Sarah Y. Mason é unanimemente considerada e creditada como a primeira supervisora de roteiros, tendo criado a função para continuidade na produção do filme Arizona, de 1918, do diretor Albert Parker, onde o nome de Sarah nos créditos foi mencionado como Continuity Girl, ou Garota da Continuidade em português. O supervisor de roteiro ou de continuidade é um membro da produção que supervisiona a continuidade dos elementos do filme para que tudo que foi gravado faça sentido na ordem certa, incluindo elementos como figurinos, adereços, cabelo, maquiagem e as ações e posições do elenco durante as filmagens das cenas. As anotações do supervisor de roteiro ajudam a edição na hora do editor fazer a montagem e os cortes das cenas. O supervisor de roteiro também tem a responsabilidade de acompanhar o progresso diário do setor de produção cinematográfica. O crédito de supervisor de roteiros geralmente aparece na tela nos créditos finais. Supervisores de roteiros são chefes de departamento, onde eles monitoram as tomadas da câmera para que se mantenha a coerência entre as imagens e as cenas. No set, é o representante do editor e do roteirista, e também é braço direito da direção principal e da direção de fotografia. O supervisor também deve se certificar de que o filme possa ser recortado após a conclusão e términos oficiais das filmagens. Eles que fazem os backups dos trabalhos de todos os departamentos da produção e monitoram os roteiros no set para que não haja erros de continuidade na hora da montagem da obra. Na etapa de pré-produção, faz vários relatórios sobre a história que incluem uma sinopse de continuidade de uma linha que fornece informações básicas sobre cada cena, como por exemplo, dados como a hora do dia na cena e do dia na ordem da história, e também uma sinopse de uma linha de cada uma das cenas. E então, já na produção, esses relatórios são usados por vários setores da produção para determinar a ordem mais vantajosa de gravações das cenas e garantir que vários departamentos estejam em sincronia com a progressão do tempo dentro da história, como por exemplo, produção, figurino, cenografia, cabelo e maquiagem. Mas,
Possivelmente, a responsabilidade de maior honra e créditos de um supervisor de roteiros pode ser o fato de eles ou elas cronometrarem o roteiro para o benefício da direção e produção e, além disso, participar de uma passagem de texto ou uma mesa de leitura com todo o elenco principal da obra, ou seja, um braço direito de todas as funções principais da produção audiovisual.